A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, primeiro trimestre de 2023, separados para Deus. O comentarista desta lição é o pastor doutor Natalino das Neves. Ele é pós-doutorado e pastor lá em Curitiba. Ele é pós-doutorado pela PUC de Curitiba, portanto, um homem abalizado e grande ensinador do Evangelho. Estamos na lição 12 do dia 19 de março de 2023. Nossa, já estamos chegando ao final do trimestre, não é isso? Que coisa boa! Você acompanhou todas as aulas, assistiu todas elas, não perdeu alguma? Aqui embaixo tem uma playlist, se inscreva lá, olhe lá as aulas anteriores, clica lá em cima, assista se você perdeu alguma aula. Esse trimestre está uma maravilha. E você que já chegou até aqui, Deus te abençoe e te guarde. Parabéns por estarmos juntos até aqui. Quero te pedir alguns favores. Primeiro, se inscreva, dê um clique aí embaixo numa mãozinha assim, dizendo que você gostou, que você está acompanhando, que é interessante. Se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, envie esse áudio, essa videoaula para outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Incentive essas pessoas também a se inscreverem no canal. Isso é muito importante, tanto quanto deixar aqui embaixo o seu comentário. Um bom dia, uma paz do Senhor, um Deus te abençoe. Diga alguma coisa para a gente saber que você está vivo e atuante no reino de Deus. Mais uma coisa, na CPAD, que é a Livraria do Povo de Deus, ali ao lado, a livraria aqui em São Paulo, né, da CPAD, tem no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo ela está ali ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belenzinho. Ali você encontra bíblias, revistas, livros, tudo da melhor qualidade para a sua edificação espiritual. Também no templo, do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nós temos ali a livraria da associação, sob a responsabilidade do pastor Silas. Ali também você compra bíblias e todo tipo de material evangélico. E, obviamente, na Provix, a livraria online, Provix Mercado Shops, com o pastor Fernando, a livraria online, que você compra livros e revistas, bíblias, e você estará ajudando diretamente este programa, tá? Você comprando ali na Provix com o pastor Fernando, você estará indiretamente e também diretamente contribuindo com este projeto. Lembrando, aqui embaixo também tem um número de celular, 011 989 15 6905. Ele também é a chave Pix. Você também pode contribuir conosco, mandando a sua oferta, né, fazendo um voto com Deus, sendo um parceiro deste projeto, tá? Nos ajudando nessa manutenção. Isso é muito importante. Com certeza eu, pastor Fernando, e toda a nossa equipe estaremos agradecendo a Deus pela sua vida e pedindo que Deus ajude você na sua caminhada. Nesse número também de WhatsApp, se você quiser receber diariamente reflexões bíblicas de aproximadamente 3 minutos, é uma reflexão bíblica junto com a oração. Se você quiser, nos adicione no seu celular e nós vamos colocar você nos nossos grupos de transmissão, tá bom? Posto isso, vamos à lição número 12 de jovens, do dia 19 de março de 2023. Uma vida cheia do Espírito. O texto principal está em Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O resumo da lição é: Deus não prometeu uma vida sem aflições para quem é cheio
do Espírito Santo, mas ele garante sua presença e consolo em todos os momentos, além da vida eterna, que é o mais importante de tudo. Os objetivos desta aula: primeiro, saber que a lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte. Segundo, enfatizar que o crente que vive no Espírito tem a garantia da vida eterna com Deus. E terceiro, compreender que a lei do Espírito é libertadora. O texto bíblico está em Romanos, capítulo 8, de 1 a 4, e do versículo 14 ao 17. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Na introdução, Paulo, escrevendo aos crentes que estavam em Roma, alertou e exortou a igreja a respeito dos conflitos internos entre os cristãos gentios e os cristãos judeus. Alguns gentios convertidos estavam cedendo ao apelo do legalismo, estavam voltando à obediência da lei. Paulo reforça então aos membros daquela igreja que aqueles que vivem uma vida cheia do Espírito Santo não vivem debaixo da condenação e nem segundo o legalismo, e nem segundo a lei. O apóstolo os incentivou a guardar a fé genuína em Jesus Cristo e a serem cheios do Espírito Santo, apesar dos sofrimentos e angústias que estavam suportando naquele momento. Então, os crentes ali em Roma estavam sofrendo e havia uma certa divergência, de fé, voltando à lei entre os gentios e os judeus. Vamos ver no primeiro tópico, a lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte. Vamos entender o que é isso. Não há condenação para os que estão em Cristo. As Escrituras destacam a segurança daqueles que estão escondidos em Cristo, que foram declarados justos e tiveram suas dívidas quitadas mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Depois de experimentar então o novo nascimento, o crente agora deve andar debaixo da lei do Espírito Santo. Um crente avivado evidencia sua comunhão com Deus mediante o fruto do Espírito. Então, um crente que é cheio do Espírito Santo, ele vive guiado pelo Espírito Santo e desenvolve o fruto do Espírito Santo. Quem tem o fruto do Espírito não vive de aparências, mas evidencia uma transformação radical mediante o seu testemunho
pessoal. É através do fruto do Espírito que se manifesta o testemunho pessoal. Paulo afirma então que isso era impossível à lei, que tinha a função de apontar o pecado e era incapaz de impedir o seu efeito. Qual era o papel da lei então? Apontar o pecado, mostrar onde é que estava o erro, tá? Mas ela não tinha como impedir o seu efeito, tá? Não tinha como consertar. O verbo se fez carne, está lá em João capítulo 1, versículo 1, e habitou entre nós. Contudo, está falando de Jesus, né? Ele não foi vencido pela lei da carne, apesar de Jesus ter nascido em forma humana, mas ele nunca pecou. Ele não foi vencido pela lei da carne, foi tentado, mas não foi vencido. Pelo contrário, ele subjugou a carne, fazendo a vontade do Pai e não cometendo pecado algum. Jesus nunca pecou. Dessa forma, a justiça da lei também se cumpriu na vida daqueles que andam segundo o Espírito Santo. Romanos 8:4. Então, aqueles que andam dominados pelo Espírito Santo, eles vivem como Jesus, eles não cedem ao pecado. Os que vivem no Espírito, é o subtópico 2, se interessam pelas coisas do Espírito. Romanos 8, de 5 a 13. O que significa isso? Paulo, o apóstolo Paulo, divide as pessoas em dois grupos, dois só. Os que vivem segundo a carne e os que se habituaram a viver segundo o Espírito Santo. Para ele, viver segundo a carne, olha o que significa para Paulo. O que é viver segundo a carne? É se entregar à prostituição, à impureza, à lascívia, à idolatria, à feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, ou seja, todas as obras da carne descritas em Gálatas 5, do versículo 19 a 21. Esse grupo de pessoas, elas vivem segundo a carne. Enquanto viver no Espírito é ser guiado pela vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Vamos ver Gálatas 5:22, na Nova Almeida, na Bíblia, na nova linguagem Nova Almeida atualizada. Olha o que diz Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele termina dizendo no versículo 23, contra estas coisas não há lei. Então veja que quem anda dominado pelo Espírito Santo, tá? Ele é guiado pela vontade de Deus. As pessoas que vivem segundo a carne buscam atender os seus desejos e instintos. Ela faz o que ela quer. Ela quer satisfazer os seus desejos e os seus instintos. Elas não têm o compromisso com o reino de Deus. Não é? Elas não querem compromisso com Deus, pois priorizam fazer tudo segundo o seu eu. Elas querem viver do jeito que elas quiserem. Quem vive já no Espírito Santo, tem prazer em fazer a vontade divina. O crente cheio do Espírito Santo, se sabe que algo vai prejudicar alguém, prefere não fazer, mesmo que sofra perdas e prejuízos. Olha que coisa linda. Para saber se um crente anda na carne ou segundo o Espírito Santo, basta observar o que mais tem alimentado sua vida, as coisas que são da carne ou as que são do Espírito Santo. Aí você sabe de que grupo a pessoa é e devemos fazer uma autoavaliação para saber de que grupo eu sou. Do grupo que anda segundo a carne ou do grupo que anda segundo o Espírito Santo.
Número 2, a herança da vida no Espírito Santo. Todos os guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus, tá? Do versículo 14 a 17 de Romanos 8. Paulo afirma que a filiação divina é exclusiva para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ser filho de Deus é só para quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ela não é universal, não é para todos. Tá? É para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não os outros que são da carne, não tem como ser filho de Deus. Para Paulo, quem não é guiado pelo Espírito de Deus é guiado pelo espírito da escravidão. Muitos ainda vivem como escravos da lei do pecado, estando debaixo do medo da justiça divina. No entanto, aqueles que vivem submissos ao Espírito de Deus e que procuram ser guiados para fazer a vontade de Deus, sentem paz e intimidade com Deus por meio de Cristo. Tudo através da cruz e de Cristo. Essa paz é produzida pelo Espírito Santo, que testifica ao salvo que ele é filho de Deus. Então, somente quem é guiado pelo Espírito Santo tem a paz de Deus e o Espírito Santo testifica com ele que ele é filho de Deus. Ele não teme mais a morte, não teme mais o inferno, não teme mais o diabo. Por quê? Porque ele tem paz, a paz de Deus. Número 2, a redenção e a vida eterna com Deus. Romanos 8, 18 a 25. A igreja do primeiro século sofreu muitas perseguições por causa do evangelho, mas os crentes não desanimaram e permaneceram fiéis ao Senhor, dando sempre um bom testemunho, sendo cheios do Espírito Santo. Eles não suportariam o que eles vivenciaram, as perseguições, se eles não estivessem cheios do Espírito Santo. Paulo tinha certeza de que ele receberia a coroa da justiça. Paulo estava preso, condenado à morte, mas ele creu, ele escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 4 e 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, todos que são guiados pelo Espírito Santo têm paz com Deus, vivem uma vida de filho de Deus e cheio do Espírito Santo. Número 3, o Espírito Santo intercede por nós, Romanos 8, 26 e 27. Paulo afirmou que o crente precisa ser paciente, pois há uma redenção futura para ele, ou seja, a glorificação do corpo que será transformado para viver eternamente no céu com Deus. Aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, mesmo enfrentando aflições e perseguições, dão um testemunho vivo de sua fé em Jesus Cristo. Ele vive uma vida de comunhão com Deus. Nos momentos de aflição, em que as soluções parecem não existir, as pessoas tendem a ficar desanimadas e tristes. Isso é normal, é de todo ser humano. O crente, por mais fiel que seja, nem sempre sabe o que lhe convém em determinada situação, principalmente diante do sofrimento e da angústia. Mas ele tem a certeza de que pode contar com a poderosa ajuda do Espírito Santo. É só o Espírito Santo para nos ajudar. Nesses momentos, então, o apóstolo afirma que o Espírito Santo toma a nossa causa, coloca-se em nosso lugar, isso chama-se empatia, para pedir por nós, sabendo que realmente é conveniente. O Espírito Santo
intercedendo por nós em nosso lugar diante do Pai. Paulo afirma então que o Espírito Santo geme a nosso favor, né, com gemidos inexprimíveis. Há momentos em que não há o que falar ou fazer, a não ser render-se em adoração a Deus e esperar pelo renovo e refrigério de nossa alma. Há momentos que a gente só chora, a gente só geme, e o Espírito Santo está ali nos ajudando a nos relacionarmos com o Pai, mesmo na hora da aflição, na hora do choro, na hora da tristeza, da pior angústia. O Espírito Santo está ali com o cristão, ajudando, fortalecendo, né? Dando graça para poder suportar essa dificuldade. É o Espírito Santo que faz isso. Número 3, a lei do Espírito é libertadora, a lei do Espírito Santo. 1, tudo contribui para o bem daqueles que estão sob ou debaixo da lei do Espírito Santo. Romanos 8, 28 a 30. Agora vejamos, os cristãos romanos certamente questionavam o que estava acontecendo com eles. Havia uma forte perseguição à igreja. Para muitos, para não dizer todos, a conversão trouxe mais problemas do que soluções. Isso é evidente. Eles estavam sob o domínio de César, de Roma. César era considerado um deus, né? E agora vem um outro rei, Jesus. Imagina, não bastasse as dificuldades com a sociedade, ainda restavam os problemas internos da igreja. Quer dizer, já tinha as perseguições do lado de fora, agora as perseguições estavam dentro da igreja também. Como entender tal realidade? Eles ouviram o evangelho, se entregaram a Cristo, mas o sofrimento e as aflições não acabaram. Pelo contrário, aumentaram. Veja que dilema, que dificuldade na mente dos cristãos romanos. A experiência de Paulo, então, lhe credenciava para dar conselhos sábios. Ele foi um homem que passou pelas mais diversas adversidades e sofrimentos. Sou o apóstolo Paulo, mas sabia que estava no caminho certo, dentro da vontade de Deus. Essa é a questão. Sofrer, mas dentro da vontade de Deus. Ele podia dizer com firmeza que tudo contribui para o bem daqueles que vivem sob a lei do Senhor, sob a lei do Espírito Santo. Então, Paulo tinha experiência de sofrimento, de perseguição, tá? E ele diz que tudo contribui para o bem daqueles que estão dentro da vontade de Deus. Você está dentro da vontade de Deus? Escreve aqui embaixo, eu estou dentro da vontade de Deus. Para eu saber que você está vivo, está atuante, que você tem os dedos, que você sabe escrever, que você sabe se manifestar. Escreve aí embaixo, por gentileza. Eu estou dentro da vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Declara isso aí, para você começar a acreditar que Deus está te usando para te colocar no lugar certo, o melhor lugar do mundo, que é dentro da vontade de Deus. Vamos lá então. Então, tudo contribui para o bem daqueles que estão sob a lei do Espírito Santo. Segundo, não há condenação contra os eleitos de Deus. Romanos 8, 31 a 34. O texto de Romanos é um hino litúrgico que exalta a vitória de Deus e o seu amor por nós. A vitória definitiva de Deus, né, e o seu amor por nós. É isso que esse texto aqui trata. Esse texto era e é um incentivo para os crentes perseguidos, a fim de que permanecessem firmes e seguros em Deus, para continuar crentes em Deus, servindo a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Paulo afirma, se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 31. Obviamente que a resposta é ninguém, não tem ninguém mais forte do que Deus. Se Deus está por nós,
Como é que a gente vai ser derrotado? Não tem como ser derrotado. Se Deus nos deu o seu próprio Filho por amor para morrer em nosso lugar, o que ele nos negaria? Você já imaginou um pai entregando seu próprio filho em sacrifício no lugar de outro? No lugar da humanidade? Pois foi isso que o Deus, o Pai, fez. Ele entregou seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, para a nossa salvação. Que acusação esse Deus amoroso, então, aceitaria contra os que foram justificados pela fé em Jesus Cristo? Que acusação Deus iria aceitar do diabo contra mim, contra você? Paulo, então, reforça que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Lembra da velha natureza e da nova natureza gerada pelo Espírito Santo dentro de mim e de você, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador? Nós fomos justificados no tribunal de Deus através do sangue de Jesus. Então não há mais nenhuma condenação para aqueles que andam segundo o Espírito de Deus. Agora, se a pessoa é do grupo que anda segundo a carne e pratica aquelas obras que Paulo escreveu aos Gálatas 5, de 19 até o 21, né? Porfias, contendas, inimizades, feitiçarias, idolatria, prostituição. Se a pessoa anda segundo a carne, então ela ainda está debaixo de condenação. Nós não estamos mais debaixo de condenação, porque nós andamos segundo a lei do Espírito Santo. Conclusão, na lição, então, desse domingo, com base no texto de Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo afirma que nada pode condenar ou colocar em dúvidas quem já foi justificado e santificado por Deus em Cristo e que mantém uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida avivada, uma vida de santificação contínua e progressiva com a ajuda do Espírito Santo. Quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador não vive mais debaixo da lei do pecado. Da lei do pecado na sua velha natureza. É isso que nós estudamos então nesse domingo, uma vida cheia do Espírito Santo. Você tem vivido uma vida cheia do Espírito? Ou você está dando lugar à carne, vivendo conforme a lei da carne? Cuidado, né? Porque o texto diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa foi a lição 12 do dia 19 de março de 2023, na lição de jovens da nossa CPAD. Terminamos essa lição número 12, permitindo Deus, estaremos juntos no próximo domingo para a lição de número 13. Um abraço apertado, não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, né? Se inscreva no canal, o número aí do celular para o Pix ou para os convites estão aí à sua disposição. Será uma honra para mim e para o pastor Fernando atender o seu convite na sua comunidade, na sua igreja, na medida do possível. Tá? Deus abençoe você e sua família, um abraço apertado e a paz do Senhor.